Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na nossa última leitura ferial, que foi no sábado, nós ouvimos daquele momento que são escolhidos os primeiros diáconos da igreja. Entre eles está Estevão, uma história bela. Então, naquele tempo, Estevão está pregando, fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo, e os helenistas, os judeus helenistas, eles se revoltam contra Estevão. Então, eles começaram a discutir, mas não podiam contrapor-se a Estevão. Estevão, de fato, ele é elogiado como um homem cheio de graça e poder. E mais na frente que vai falar, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, este homem que é elogiado pelas suas virtudes, pelas suas qualidades. Muito bem, acontece que quando eles começam a indispor-se com Estevão, eles decidem então de contar uma mentira para o Sinédrio. E vão ali dizendo que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. E citavam o povo, os anciãos e os doutores da lei, que os conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas. Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes. Então, por causa disso que a aversão também do Sinédrio que vai se acender contra Estevão. Então, nós ainda vamos prosseguir nesta história, nesses dias, mas uma coisa se diz de Estevão na leitura de hoje: todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram este homem com o rosto de um anjo. Uma característica a mais, então, se vai falar deste homem: a sua integridade, o seu espírito que não é dividido, a sua disposição de se doar pelo Senhor, a sua pureza. Então, que o veem com a pureza de um anjo. Ora, no Evangelho de hoje, nós temos, dali se começa recordando o que já ouvimos semana passada, que Jesus faz o milagre do pão, e esse milagre é para uma grande multidão, todos o veem, mas depois Jesus faz um outro milagre, caminhar sobre as águas, que é um milagre que é reservado aos apóstolos. Ele manifesta-se como Deus, como Senhor dos fenômenos que eram considerados incontroláveis, que só Deus podia controlar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos. Então essa multidão começa a buscar Jesus por todo lado, a atravessar o lago para encontrar Jesus. Então elas se submetem ao perigo de um lar que há pouco tempo tinha tido a tempestade, então podia acontecer de novo, mas eles começam. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Então vão chegar à sinagoga de Cafarnaum. Quando encontram no outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quer dizer mestre, quando chegastes daqui? E é interessante, sabe? Os mestres no tempo de Jesus faziam esforços para ter discípulos, para terem prosélitos. Lembra que Jesus vai criticar isso nos fariseus e mestres da lei, que eles caminhavam distâncias para ter um discípulo. E eles eram escolhidos pelos discípulos. Jesus é ele que escolhe os seus discípulos. Então, Jesus é ele que chama. É ele que vê as pessoas e diz: vem, segue-me. Te faço de você a partir de agora isso. Então eles tinham um empenho de serem sedutores para, não Jesus, mas os outros, para terem discípulos. E Jesus agora o que vai dizer? Quando eles falam assim: Rabi, quando chegastes aqui? E a resposta de Jesus: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Ora, é esse o perigo sempre da nossa fé: buscarmos Deus por comodidade. Agora pense uma coisa: se nós buscamos qualquer pessoa
qualquer instituição para um suposto caminho de mudança, de formação, e buscamos essa pessoa somente para confirmar os nossos caprichos, o que nós somos, isso é decidir não se mudar em nada, não fazer nenhum caminho de conversão, de formação. Então, aquelas pessoas incorriam no erro que é aquele de tantos, que é ainda hoje o erro de algumas pessoas e tantos que buscam a Deus, de buscar a Deus somente para resolver o meu problema. Na verdade, isso é uma estrada para uma decepção, porque Deus não pode ser na medida dos meus problemas. Deus deve ser além disso. Deus deve ser muito maior do que os meus sonhos, os meus projetos, porque sou eu que sou criatura. Mas, ainda indo mais drasticamente na situação, observem uma coisa, que a pessoa mais santa, que é Jesus, a pessoa que mais sofreu, a um momento Jesus pede a Deus para livrá-lo da cruz. Afasta de mim esse cálice. Ele mesmo volta atrás. E não é livrado da cruz, ele vai à cruz, mas Deus lhes dá mais do que o poupá-lo da morte. Lhe dá a ressurreição, e através da sua ressurreição nós podemos viver. Então, caríssimos, tenhamos cuidado com saber o porquê que buscamos a Deus. É de fato para que eu me transforme no seu projeto, na sua vontade, ou é porque eu quero convencer a Deus a fazer a minha vontade? Então, e Jesus vai continuar: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece, até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Ora, Jesus passa dessa necessidade banal do alimento, que é o motivo pelo qual estão buscando-o, para anunciar algo muito maior, que é Ele mesmo. Jesus agora começa o discurso onde ele se apresenta como Filho de Deus. E é esse discurso que vai sinalizar este capítulo. Cada vez mais Jesus vai aprofundar esse discurso, porque no quarto evangelho, como já dissemos algumas vezes, Jesus não faz discursos banais, mas faz discurso profundo e quer chegar até o fundo na sua reflexão. E é isso que nós veremos, que essa multidão não vai resistir. Ora, então eles perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Ou seja, a pergunta deles é: realizar a obra de Deus, como nós devemos fazer para fazer mais e mais e mais coisa? Atenção, em muitos de nós, quando decidimos fazer um caminho para Deus, nós pensamos que esse caminho é fazer sempre mais coisas. Então nós queremos fazer sempre mais coisas para a vida da igreja, coisas boas, não se diz que não seja. Mas sabe, lembra do filho mais velho da parábola, aquele que nunca saiu de casa? Ele não pode ser acusado que não fazia. Ele fazia muita coisa, mas ele deixou de ter a experiência fundamental, que é de ter Deus como Pai. Então a fé não é o fazer muitas coisas, isso ajuda, mas não é tudo. A fé é colocar Deus no centro da minha existência. E a partir deste encontro com Deus, um encontro tão determinante, a pessoa já não consegue mais ter para si aquilo que viu, aquilo que experienciou. Então, daí sim, nasce o fazer alguma coisa. É interessante aquela expressão que é de fato atribuída a São Francisco. Existe na carta de São Francisco, ou na regra, uma reflexão em torno disso, mas não a frase precisamente. Se tiver tempo, também pregar. Mas que Francisco fala assim: quem vai em missão, que deve primeiramente se preocupar em testemunhar, e depois, se é possível, pregar. Então nós pensamos sempre o contrário, que temos que ir para pregar, e o testemunho é aquele que pode existir. Francisco diz: não, é o testemunho. Mas Jesus vai dizer: a obra de Deus não é o fazer, é que acrediteis naquele que Ele enviou. É a fé em Jesus. É essa que transforma a nossa vida. É essa fé que nós devemos sempre desconfiar se nós temos plenamente, para que nós possamos crescer nessa dimensão. Tenham um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.